para falar mais sobre o que é o Alzheimer, essa doença que atinge grande parte dos idosos, nós estamos recebendo a visita do médico geriatra, Dr. João Castilho Cação. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Fábio. Olha, o que é o Alzheimer? O que é essa doença que atinge principalmente os idosos? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que o principal fator de risco é a idade. Então, quanto mais idosos, mais a chance de desenvolver a doença. Aos 65 anos, aproximadamente 5% da população tem Alzheimer. E aos 80 anos, 20%. Então, é uma doença que, quanto mais idosa a pessoa, maior a chance dela apresentar a doença. Quais são os principais sintomas, né? Como é que a pessoa começa a perceber que pode estar com o mal de Alzheimer? Na verdade, é a família que deve perceber. A família? A família. A pessoa, geralmente, ela tem alterações na memória, nas atividades que ela executa no dia a dia. A gente tem uma atividade de vida diária, ela começa a ter dificuldade na execução das suas atividades. Tarefas simples? Tarefas simples. Inicialmente, aquelas tarefas que a gente faz fora de casa. A gente tem atividades instrumentais, como cuidar da sua vida financeira, fazer pequenas compras, gerenciar a sua casa. E depois, quando a doença vai avançando, aí nas atividades básicas mesmo, como atividade de higiene pessoal, de sobrevivência, de tomar os seus medicamentos, de alimentação. Mas já nas fases iniciais, a família tem que ficar atenta. O idoso ele tem que ser protegido. Normalmente ele não percebe que essas falhas acontecem. E se a família não está atenta, isso passa muitas vezes a ser negligenciado. Esses lapsos de memória, né? Esquecimento, faz parte também dessa fase inicial dos sintomas? Faz. Toda a queixa da memória, ela deve ser investigada. Normalmente, a maior parte das queixas relativas à memória, elas não caracterizam o de Alzheimer. São queixas simples, que é uma desatenção, mas quando essa queixa ela é recorrente e quando ela atrapalha, compromete a atividade que o idoso exerce no seu dia a dia, ela tem que ser investigada, tem que passar por uma consulta. Existem testes diagnósticos, testes neuropsicológicos, que pode diagnosticar vários domínios. Quando você fala de memória, a gente que trabalha com isso pensa em cognição. A memória é um domínio da cognição, mas a atenção... Adquirir conhecimento. Mas a atenção, a desorientação no tempo e no espaço, como a gente viu nesses dois casos, a pessoa teve uma desorientação espacial e se perdeu. A função executiva, que é como ela executa as atividades que ela fazia no dia a dia, as confusões, não é só o esquecimento, é a confusão, criar coisas a partir de fatos que realmente não existem. Então tem vários domínios da cognição, além da memória, que estão comprometidos. Mas a principal dica é que essas alterações, elas comprometem a vida independente e autônoma. Perfeito. E olha, com o avanço, né, da ciência, a gente vê aí um avanço fantástico da ciência em várias áreas, ainda não existe uma cura para o Alzheimer? Não existe cura. O grande desafio é fazer o diagnóstico precoce. E a gente sabe que, na medida que a gente envelhece, a gente fica mais diferente. Se você pegar a população aos 20 anos, todos devem ter saúde próximo da saúde perfeita. Com a idade, não. Aos 70 anos, você tem aqueles indivíduos que têm doença, outros que têm uma vida praticamente igual à de uma pessoa mais jovem, outros mais comprometidos. Então, o idoso ele tem que ser protegido. A gente tem que estar atento a criar uma rede de suporte social, comunitário, para que na eventualidade de apresentar uma doença, ele esteja protegido. Então, uma identificação, no caso de alguém que tem um déficit cognitivo, uma pulseira ou uma correntinha identificando, alertar as pessoas de convivência próxima. Então, o dono da venda, o vizinho, um amigo, ver a pessoa perambulando próximo, vai conversar, ver se ela está realmente perdida, ou se está fazendo uma caminhada, e sempre alertar a família. Apresentou uma queixa da memória, apresentou uma dificuldade na execução das suas atividades, fique atento, porque essa pessoa precisa de uma certa proteção. A gente não deve privá-lo das suas atividades. Ele deve, pelo contrário, estimular para que, inclusive na vigência da doença, uma das formas de atrasar a evolução é que a pessoa mantenha as atividades. Mas essa atividade precisa de uma supervisão. O senhor disse, né, não tem cura, não tem um remédio também, por enquanto, que possa retardar ou que possa diminuir esses lapsos? Não tem. Existe remédio, existe tratamento medicamentoso. Hoje a gente tem, inclusive,
no setor de medicamentos de alta complexidade, ele é dispensado gratuitamente. Existem 3 remédios que a gente pode usar. Perfeito. Eles atrasam a evolução da doença. Não existe nada que melhore ou que bloqueie pode a doença, retardar só. mas ele retarda, a evolução vai ser mais lenta. E além dos sintomas cognitivos, que é esse relativo à memória, existem os sintomas comportamentais, as pessoas que ficam agitadas, que têm agressividade, que têm delírio, que nesse caso a doença já está muito bem estabelecida. Só que essa situação é que dificulta o convívio familiar, que dificulta a vida social. E doutor, tem estatísticas a respeito do Alzheimer? É mais comum nos homens, nas mulheres? Não, a doença ela não tem uma preferência que tem uma significância estatística em relação a gênero, tanto homem como mulher. Realmente o principal fator de risco é a idade. Eu vi na abertura, vocês falaram em 15 milhões, na verdade não são 15 milhões, é a população estimada de idosos, na verdade são de 18 milhões. 18 milhões. Desses aos 60 anos, como eu disse, anteriormente 65, a gente espera que 5% tenham a doença de Alzheimer. E é um número muito grande mesmo. 5% dos idosos com Alzheimer é uma proporção muito grande. Em cada 100, pelo menos 5 tem a doença. E fico alerta, né, doutor? A família percebeu qualquer coisa nesse sentido. Quanto antes for detectado, melhor. Quanto antes, melhor. Porque quando a gente consegue atuar preventivamente e no início da doença, a gente consegue melhorar e prolongar muito a vida independente, a vida autônoma, diminuir as perdas que a pessoa tem, para que elas ocorram mais lentamente e que ela consiga, apesar das perdas que existem, consiga ter uma vida prazerosa, com convívio familiar e protegida. A principal ideia que a gente quer passar é que o idoso, evidentemente ele pode ser mais frágil. E ele tem que ser protegido. Assim como a gente protege uma criança, uma outra fase que a criança está frágil no início da vida, no final a gente tem que proteger, tem que estabelecer meios de suporte social, comunitário, para que essa pessoa possa ter uma vida normal, dentro das suas limitações, mas de uma forma segura, protegida. E nesse momento o aconchego da família é fundamental, né? Sem a atenção dúvida, dos filhos, da esposa. Dos filhos, da esposa, a família estendida, que a gente chama os amigos, ou a vizinhança, para que essa pessoa possa executar pequenas tarefas, mesmo fora de casa, sob supervisão de uma segurança, né? Para evitar situações como essas, que são situações dramáticas, né, que todo mundo sofre muito, primeiro o idoso, mas a família e todo mundo junto, e lembrar que se preparar para atender um idoso, a gente está evitando o maltrato. Na maioria das vezes a gente pensa em maltrato, a gente pensa naquela coisa feita voluntariamente, com maldade, mas a gente ter uma pessoa dependente, idosa em casa, e não preparar-se adequadamente para suprir as suas necessidades, também é um maltrato. Involuntário, nunca é feito com maldade, a família sempre quer o melhor para o seu familiar, mas não se preparar para isso é uma situação de maltrato. Então a informação é o grande instrumento que a gente tem para mudar essa situação. Perfeito. E vamos torcer para que a ciência descubra, né, a cura dessa doença, porque é uma fase tão importante, né, tão maravilhosa da vida das pessoas, também já viveram tanto, podiam estar curtindo melhor, né? E muito longa. Hoje em dia a gente vive mais como idoso do que como criança, por exemplo. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua atenção em atender a produção do Balanço Geral e falar sobre essa doença que atinge parte da população, principalmente os idosos. Muito obrigado pela sua atenção. Nós estamos à disposição, Fábio. Sempre que precisar, tá certo. contar conosco. Ok. Muito boa tarde. Boa tarde.